Imagine perder tudo o que você tem em um único dia, seus filhos, sua saúde, sua dignidade. Agora imagine que isso não aconteceu por acaso, mas porque Deus permitiu. Meu nome é Jó, e esta é a história que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Uma história onde o silêncio de Deus grita mais alto que o próprio sofrimento. Uma história que revela o que acontece quando a fé é esmagada até o pó. E mesmo assim, resiste. Se você já se perguntou onde está Deus quando tudo dá errado, fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar a sua vida. Numa terra chamada Uz, onde o sol queimava o chão como julgamento, vivia um homem que parecia abençoado por todos os lados. Seu nome era Jó. Dono de milhares de cabeças de gado, cercado por servos leais, com uma esposa devotada e filhos que enchiam sua casa de riso, ele era o reflexo da prosperidade. Mas não era isso que o fazia temido. Jó era íntegro, justo, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. E isso, no mundo espiritual, incomodava. Certa noite, enquanto Jó dormia em paz, algo acontecia em outra dimensão. Um conselho celestial se reunia. Anjos se posicionavam, e entre eles estava Satanás. "De onde vens?" perguntou o Senhor, e ele respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus falou algo perturbador: "Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal?" Silêncio. Depois veneno. "É por nada que Jó teme a Deus?" respondeu o adversário. "Toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face." E Deus permitiu. O sol nem havia alcançado o meio do céu quando a tragédia chegou. Primeiro, um servo correu ofegante. Os sabeus atacaram e levaram os bois e jumentas, matando os trabalhadores. Antes que Jó processasse, outro chegou. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os pastores. Mais um, os caldeus levaram os camelos. E por fim, o mais devastador, seus filhos mortos. A casa em que celebravam, destruída por um vento repentino. Jó caiu ao chão, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e adorou: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Satanás voltou, e Deus permitiu mais. "Toca na carne dele, mas não o mates." Jó acordou com feridas. Do alto da cabeça à planta dos pés, seu corpo virou chaga viva. Ele se sentava nas cinzas e raspava as feridas com cacos de cerâmica. Sua esposa, destruída, disse: "Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele respondeu: "Falas como uma louca. Receberíamos de Deus o bem e não o mal." Jó estava quebrado por fora, mas por dentro algo ainda pulsava, algo que nem o inferno conseguia matar: fé. 3 amigos vieram vê-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Gritaram, choraram, rasgaram suas vestes. Sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, porque viram que sua dor era muito grande. Mas dentro desse silêncio fermentava algo. Um julgamento disfarçado de consolo. E quando eles falaram, não foi para curar, foi para acusar. Como se dissessem: "Jó, algo você fez." Porque Deus não castiga o justo. Mal sabiam eles que estavam testemunhando o teste mais severo de fé da história. No meio das cinzas, Jó finalmente quebrou o silêncio. Suas palavras foram um grito da alma: "Pereça o dia em que nasci." Ele amaldiçoa sua existência, questiona o sentido de viver. Jó não blasfema contra Deus, mas mergulha no desespero. Ele não pede respostas, ele pede fim. E nesse clamor, revela o lado mais humano da fé, o momento em que ela se mistura com a dor, o momento em que até o justo deseja morrer. Mas mesmo nesse abismo, Jó não renega a Deus.
Ele só quer entender. Por quê? Ele fala, com palavras bonitas, mas afiadas. Lembra-te, qual inocente jamais pereceu. Ele insinua que Jó está colhendo o que plantou. Bildade vem depois, com um discurso moralista. Se teus filhos pecaram, foi por isso que morreram. E Zofar, o mais duro, diz que Jó merece mais do que recebeu. Os três, em nome da verdade, machucam. Suas palavras são punhais cobertos de religiosidade. Mas Jó responde, com dor, com revolta, mas também com fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Entre um discurso e outro, Jó clama, não apenas por alívio, mas por um mediador, alguém que ponha a mão entre ele e Deus. Ele não entende o motivo da dor, mas recusa-se a aceitar que Deus o abandonou. Seus gritos sobem como incenso, cheios de confusão, mas também de esperança. Jó está em guerra com o invisível, e mesmo sem respostas, ele não larga sua fé. Porque para Jó, Deus não é um conceito, é um relacionamento. E mesmo ferido, ele continua buscando. Depois de muitos capítulos de silêncio, Deus fala, do meio de um redemoinho. Mas ele não responde às perguntas de Jó. Em vez disso, faz outras. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus revela sua grandeza, sua soberania, seu poder. E diante disso, Jó se cala. Não por covardia, mas por reverência. Ele entende que sua dor não pode medir o caráter de Deus e que, mesmo sem entender, Deus é digno de confiança. Jó se arrepende no pó e na cinza, não porque pecou em suas palavras, mas porque entendeu quem Deus é. E Deus restaura tudo, dá o dobro do que Jó tinha antes: filhos, riquezas, saúde. Mas o maior presente não foi material, foi a revelação, a fé refinada pelo fogo, a certeza de que Deus está presente, mesmo no silêncio. Essa é a verdadeira vitória de Jó. E talvez seja a que você também precisa hoje. A notícia da ruína de Jó se espalhou como fogo em palha seca. Homens de terras distantes vieram não para consolar, mas para julgar. 3 amigos se aproximaram com discursos frios, disfarçados de conselhos. Elifaz, o sábio arrogante; Bildade, o defensor da tradição cega; Zofar, o impiedoso acusador. Eles se assentaram ao lado de Jó por 7 dias em silêncio. Mas quando abriram a boca, suas palavras foram facas. Acusaram Jó de pecado oculto, de ser merecedor de sua dor. Não entendiam que nem toda dor vem da culpa. Às vezes, Deus permite o sofrimento para revelar o ouro que há dentro das cinzas. Jó não se calou, chorou, questionou, mas não mentiu sobre sua integridade. Sua alma estava em ruínas, mas sua fé ainda sussurrava. Cada resposta dos amigos era como sal em suas feridas abertas. Jó, com a pele em chagas, o coração estilhaçado, ouvia insultos travestidos de conselhos. Elifaz insinuava que nenhum justo passava por aquilo. Bildade dizia que seus filhos morreram por pecados deles mesmos. Zofar exigia arrependimento por crimes não cometidos. Era um tribunal cruel e Jó, um réu sem crime. Mesmo assim, ele respondeu com dignidade, coragem e uma fé ferida, mas viva. Ele clamou por um mediador entre ele e Deus, alguém que pudesse entender sua dor e falar por ele. Sem saber, Jó estava profetizando sobre o Cristo que viria séculos depois. Jó não era um homem que aceitava o silêncio de Deus sem perguntas. Ele rasgava o céu com suas orações como se dissesse: fala comigo mesmo que para me esmagar. Ele ousou dizer a Deus: mesmo que o Senhor me mate, ainda assim esperarei em ti. Essa não era fé cega. Era uma fé crua, sangrando, real. Era o grito de alguém que ainda acreditava que Deus podia responder. Jó não negou a dor. Ele a enfrentou com coragem. Sua fé não era feita de vitórias, mas de resistência. Mesmo desacreditado pelos homens, ele se agarrou a uma esperança invisível. Dias se tornaram semanas.
sem cura, sem resposta, sem consolo. Jó se arrastava pelo pó como um morto-vivo, enquanto as palavras dos homens se tornavam cada vez mais cruéis. Mas no silêncio mais profundo, algo começou a brotar. Não era explicação, era transformação. Jó começou a ver que sua dor não era castigo, mas lapidação, como ouro purificado no fogo. Deus não era seu inimigo, era seu oleiro. E mesmo sem entender os porquês, Jó começou a confiar, não num Deus que livra da dor, mas num Deus que caminha dentro dela. A angústia de Jó chegou ao ápice. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento, gritou aos céus por justiça, implorou por respostas. Mas o céu permaneceu em silêncio. Era como se Deus houvesse desaparecido, e mesmo assim, Jó não o abandonou. Ele se recusou a aceitar a lógica simplista dos seus amigos. Não, nem todo sofrimento é punição, nem toda perda é merecida. Existe algo mais profundo, mais divino. Jó começou a entender que a verdadeira fé não depende de recompensas, mas de relacionamento. Mesmo na ausência de explicações, ele decidiu continuar confiando. Os amigos, exaustos por não convencerem Jó, tornam-se mais duros. Acusam-no de hipocrisia, de orgulho, de blasfêmia. Jó responde com lamento e indignação. Ele se sente traído, abandonado, incompreendido. Mas em meio à dor, suas palavras se tornam poesia. Se ao menos houvesse alguém que pudesse interceder por mim junto a Deus, como um amigo fala por outro. Jó ansiava por um redentor, por um mediador. Essa visão, nascida da dor, aponta diretamente para o Cristo que intercede por nós hoje. Jó não sabia, mas suas palavras ecoavam uma profecia. Mesmo com o corpo em ruínas e os amigos se tornando juízes, Jó decide não mentir sobre sua dor nem sobre sua fé. Ele confessa que não entende, que está sofrendo, que está morrendo por dentro. Mas ainda crê que há justiça além do que os olhos veem. Jó reconhece: mesmo que esta minha pele seja destruída, ainda assim em minha carne verei a Deus. Essa é a esperança no meio do caos. Não é uma fé de vitórias, mas de resistência, de alguém que sabe que há algo maior do que a dor. Jó estava em cinzas, mas sua alma ainda brilhava. No auge do desespero, Jó tem uma visão. Não era um anjo, não era uma resposta lógica, era uma certeza no espírito. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa frase não veio da mente, mas do espírito. Jó entendeu, no meio do nada, que havia algo, ou alguém, além do sofrimento. Um Redentor vivo, que no fim se levantaria sobre a terra. Jó não sabia o nome de Jesus, mas conheceu a essência dele antes mesmo de sua encarnação. E essa visão mudou tudo. Mesmo sem ter nada, Jó agora tinha esperança. E isso era suficiente para continuar respirando. Jó, em meio à doença, à perda e ao abandono, declara com firmeza: eu sei que o meu Redentor vive. Não era uma frase de efeito, era uma revelação. Ele sabia que alguém, um dia, pagaria o preço, entenderia sua dor e traria justiça. Era como se o próprio céu tivesse sussurrado isso a ele. Essa convicção foi o ponto de virada. Jó, que havia desmoronado, agora se reerguia por dentro. Ele ainda estava coberto de chagas, ainda não tinha respostas, mas algo em seu interior havia ressuscitado. A fé não precisava de explicações, bastava a certeza de que Deus não havia o esquecido. A partir dessa revelação, Jó começa a se transformar. A dor ainda grita, os amigos ainda acusam, o corpo ainda sangra. Mas algo mudou. Ele já não está mais nas trevas, ele viu luz. E essa luz é o Redentor, aquele que não apenas vê sua dor, mas sente com ele. Jó começa a falar com mais clareza, com mais confiança, não porque tudo melhorou, mas porque agora ele sabe, há sentido na dor, há propósito no caos, há redenção além da tragédia.
Jó ainda está no vale, mas já consegue ver o monte ao longe. O final ainda não chegou, mas ele já tem um vislumbre da glória que virá. Após todo o silêncio, após todas as acusações e lágrimas, finalmente Deus fala. Mas não como Jó esperava, não com explicações detalhadas ou justificativas humanas. Deus fala do redemoinho, com autoridade e mistério. Ele não responde aos porquês, em vez disso pergunta: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Deus revela sua majestade, sua sabedoria, sua soberania, não para humilhar Jó, mas para elevá-lo, para mostrar que há um plano maior, mesmo que invisível. Jó não recebe respostas, mas encontra algo mais poderoso: a presença de Deus. Diante da voz do Eterno, Jó silencia. Não por medo, mas por reverência. Ele entende que não precisa mais lutar por explicações. Sua alma, antes inquieta, encontra repouso. O Deus que parecia distante agora está presente. Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a verdadeira restauração. Não a volta das riquezas, mas a revelação de quem Deus é. O silêncio que antes machucava, agora cura. A ausência deu lugar à presença. Jó não é mais o mesmo. Ele foi transformado. Antes que Deus restaure qualquer bem material, ele restaura o interior de Jó. A alma ferida é sarada. A mente angustiada encontra paz. O coração despedaçado se reconstrói. E então, Deus vira o cativeiro de Jó. Não porque ele mereceu, mas porque permaneceu. Jó ora por seus amigos, os mesmos que o feriram com palavras. E nesse ato de perdão, o céu se move. Há cura em liberar, há poder em amar, mesmo os que nos ferem. Jó se torna intercessor, assim como um dia Jesus intercederia por nós. Deus restitui a Jó tudo o que ele havia perdido, e mais. Filhos, filhas, riquezas, honra, mas não era sobre os bens, era sobre o processo. Jó agora tem o dobro, mas mais importante, tem maturidade, tem experiência com Deus, tem uma fé provada como ouro. Ele conhece o valor do silêncio, da espera, da dor que ensina, e por isso pode ensinar a outros. Sua vida se torna um testemunho vivo de que o sofrimento não é o fim. É apenas um capítulo. Jó vive muitos anos após sua restauração. Vê filhos, netos, bisnetos, sua história ecoa pelas gerações. Mas o que marca sua vida não é o final feliz, é o processo sagrado que o levou até ali. A última palavra não foi da dor, nem dos acusadores, nem do silêncio. A última palavra foi de Deus, e ela foi cheia de graça. A história de Jó nos mostra que até as tragédias mais profundas podem se tornar portas para revelações eternas, que até o pó pode florescer, que mesmo sem entender tudo, podemos confiar naquele que tudo governa com amor eterno. Jó não voltou a ser o mesmo homem, ele se tornou mais do que era antes. Agora, suas palavras carregam peso, suas orações, profundidade. Quando fala, os outros ouvem, não por medo, mas por respeito. Ele não ensina com teologia fria, mas com cicatrizes vivas, com a autoridade de quem passou pelo vale e voltou. Sua dor virou linguagem, seu silêncio virou sabedoria, e seu testemunho, um farol para os que caminham na escuridão. As marcas do sofrimento não desapareceram, mas agora brilham, não como lembrança de dor, mas como prova de superação. Jó não esconde o que viveu. Pelo contrário, ele compartilha, não com orgulho, mas com compaixão. Cada lágrima que derramou agora rega corações alheios. Cada pergunta sem resposta agora conforta quem ainda espera. Deus não apagou a história de Jó. Ele a usou. E hoje ela cura multidões. O vale nunca foi o fim. Foi o lugar onde Deus sussurrou mais perto.
onde o céu se calou para que o coração escutasse, onde a fé foi provada até o limite e venceu. Jó aprendeu que o propósito de Deus raramente cabe em nossas explicações, mas sempre se revela em nosso crescimento. A dor o amadureceu, a perda o alinhou com o céu, e no silêncio do sofrimento, Jó descobriu sua missão: consolar, guiar e lembrar aos outros que Deus nunca perde o controle. A glória de Deus volta sobre a vida de Jó. Mas agora ele a reconhece de outro modo, não nas riquezas, mas na paz, não no status, mas na sabedoria. Ele lidera com mansidão, serve com generosidade, vive com propósito. A dor o despedaçou, mas a graça o refez. O nome de Jó, antes lembrado por tragédia, agora é associado à redenção. Ele não busca aplausos, ele busca servir. Porque quem viu Deus no redemoinho nunca mais vive por si mesmo. Jó morre em paz, cheio de dias, de filhos, de frutos, mas seu nome não morre. Ele permanece vivo onde há dor, onde há fé em conflito, onde há silêncio sem resposta. O nome de Jó carrega esperança, porque mostra que não é o fim que define a história, mas a jornada com Deus. Sua vida não foi sobre sofrimento. Foi sobre revelação. E quem lê sua história, quem escuta seu clamor antigo, sente hoje o mesmo sopro de eternidade. Jó vive, porque sua fé ainda fala. Jó aprendeu a ouvir no silêncio. A voz de Deus, que antes parecia distante, agora se fazia presente nos detalhes. No choro de uma criança, no vento da manhã, no toque das mãos da esposa que ficou. O sofrimento abriu seus ouvidos. Ele entendeu. Às vezes, Deus fala mais alto quando se cala. E quando tudo emudece, o coração finalmente escuta. Houve um momento decisivo. Jó, diante dos amigos que o acusaram, não ergueu a voz. Ele estendeu as mãos. Perdoou não com palavras, mas com um olhar que dizia: vocês não sabiam o que faziam. E naquele perdão, ele foi liberto da última prisão, a do ressentimento. O céu desceu naquele gesto, porque Deus só restaura por completo os que soltam o que os fere. Muitos perguntam como ele suportou, mas o segredo não está na força, está na fé. E não uma fé teórica, mas a fé que continua quando tudo dentro de você quer desistir. A fé que não exige explicações, apenas confia. A fé que sangra, mas se levanta. Jó não venceu por ser forte, venceu por continuar acreditando, mesmo quando Deus parecia ausente. Jó entendeu o que poucos entendem, que Deus permite que o chão suma, para que aprendamos a andar sobre as águas. A segurança terrena é uma ilusão. As verdadeiras raízes estão no céu. Quando tudo se foi, Jó ainda tinha um fio de esperança. E foi nele que Deus construiu um novo mundo, porque quando o chão some, o céu se aproxima. A dor ensina o que o conforto esconde. Jó não se tornou mestre por saber, mas por viver. Suas palavras não vinham da teoria, mas da cicatriz. E sua lição era simples: Deus é Deus, mesmo quando não parece. A fé não é barganha, é entrega. E a fidelidade só é real quando não há recompensa. Jó foi aprovado, não porque entendeu, mas porque confiou. No fim de tudo, Jó se viu por dentro, um coração em ruínas. Mas ao invés de vergonha, sentiu misericórdia. Deus não o desprezou. Pelo contrário, o reconstruiu. Cada pedaço foi restaurado com propósito. Cada falha revestida de graça. E o que era entulho virou templo. Jó se tornou casa de Deus, porque Deus habita em corações quebrados. Jó queria respostas, mas recebeu presença, e isso bastou. Ele aprendeu que o céu não deve justificativas, oferece redenção. A fé verdadeira aceita o mistério, confia mesmo sem mapa, caminha mesmo no escuro, e no fim descobre que não era sobre entender, era sobre conhecer. E ele conheceu a Deus, não só de ouvir falar, mas de ver com os próprios olhos.
E Deus falou, não para explicar, mas para revelar. Veio num redemoinho, símbolo de força, confusão e presença. Deus não respondeu às perguntas de Jó, fez outras, e em cada uma mostrou sua soberania. Jó caiu de joelhos, não porque entendeu, mas porque viu, e isso mudou tudo. Ver Deus de verdade desarma qualquer argumento. No fim de sua vida, Jó não falava da dor, falava da glória. Não repetia os sofrimentos, compartilhava os milagres. Sua boca virou trombeta, seu coração, altar, seu nome, legado. Onde ele passava, as pessoas diziam, ali vai o homem que viu Deus na dor. Ele não era apenas Jó, o sofredor, era Jó, o sobrevivente da fé. Agora, olhe para dentro. Essa história não é só sobre Jó, é sobre você, sobre aquele momento em que tudo desmoronou. Quando você não entendia por que Deus permitia tanto. Quando tudo que restava era uma lágrima escondida. Mas talvez o que Deus quer é o mesmo que quis com Jó. Quebrar para curar. Permitir a perda para dar algo maior. Tirar tudo para se tornar o tudo. E aí vem a pergunta final. Você já passou por algo parecido? Você ainda confia em Deus, mesmo quando não entende? Será que essa história não chegou até você por um motivo maior? Talvez hoje seja o dia de parar de lutar sozinho, de entregar de verdade, de recomeçar. E se você sentiu isso, é porque essa história precisava te encontrar. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Comente aqui. Eu sei o que é perder tudo, mas continuo de pé. E se você está pronto para uma transformação real, baixe agora o nosso e-book cristão. Ele foi feito para quem, como Jó, já enfrentou o vale, mas ainda crê no recomeço. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ser transformado.